Café? Agora, pois, vemos como um reflexo obscuro, como se fosse em um espelho, mas o veremos face a face. Da mesma maneira que somos conhecidos plenamente, o conheceremos plenamente. Sejam bem-vindos, aqui é o Henrique Toledo e você está em mais uma Alucinose. Nós estamos na série O Pecado. Essas são as palavras do apóstolo Paulo lá no finalzinho do capítulo 13 de 1 Coríntios. Nessa carta e nesse capítulo em específico, o apóstolo Paulo escreve acerca do amor. E lá no finalzinho ele faz essa declaração. Ele diz que vemos e entendemos os mistérios de Deus como se fosse olhando para um reflexo obscuro em um espelho. Interessante que eu estava pesquisando e cerca de 3.000 anos antes de Cristo foi mais ou menos o período que o espelho começou a ser desenvolvido. Antes dessa data, as pessoas viam as suas faces, as suas imagens, olhando em reflexos de água. E por volta de 3.000 anos antes de Cristo, eles começaram a desenvolver os primeiros espelhos, polindo alguns metais e algumas pedras. Então, o fato é que o tipo de espelho que eles tinham na época e que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, não tem nada a ver com o espelho que nós temos hoje e nos vemos hoje, né? O espelho que nós temos hoje é algo assim hiper nítido e a gente consegue ver claramente a nossa imagem nesse espelho. Por que eu estou falando isso? Porque existem mistérios, existem coisas relacionadas à criação, a Deus, que a gente não entende. A gente não vai entender e não podemos entender. Por quê? Porque a nossa mente ela é limitada. Então, a nossa mente ela é projetada para um entendimento e uma compreensão, tudo vinculado a este mundo. Quando a gente começa a deixar os nossos intelectos divagarem em coisas eternas, começa meio que dar um tchutchu. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque toda vez que homens naturais tiveram contato com visões e experiências de uma outra dimensão de vida na Bíblia, eles não conseguiram explicar direito. O apóstolo Paulo subiu no terceiro céu e ele disse: vi coisas inefáveis, que não são listas o ser humano saber. Ele foi transladado, ele foi transportado em uma terceira dimensão e ele viu coisas inefáveis. Quando a gente vai para o Apocalipse e lá João, o apóstolo João, o apóstolo querido, ele está exilado na ilha de Patmos e lá o próprio Jesus dá a revelação do Apocalipse para ele. E em alguns momentos ele tenta descrever algumas visões que ele via de tronos. E ele começa a falar, parecia uma pedra de jaspe. Ele tenta trazer a visão que ele via para a nossa linguagem, para o nosso entendimento e vira uma coisa muito confusa ali e ele não consegue explicar direito. Quando Ezequiel ele está ali no rio Quebar e ele começa a ter a visão dos seres viventes, também ele tenta descrever ali, a gente começa a riscar, fazer alguns desenhos no papel e vira uma coisa muito louca. Então o que acontece? A nossa mente ela tem uma extensão incrível de entendimento e de intelectos, porém ela é completamente desenvolvida e consegue ter as compreensões dentro dessa dimensão de vida que nós vivemos. Quando se trata de coisas eternas, mistérios eternos,
dimensão de outra vida, começa a ficar um pouco complicado. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Nós recebemos alguns mistérios, algumas revelações, ou toda a revelação através da Bíblia, porém tem muitas perguntas que a gente não tem resposta. E nós vamos ter essas respostas todas na eternidade. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque sempre conversando com amigos, sempre existem perguntas que não têm resposta. Sempre existem questionamentos sem respostas. E eu entendo que esses questionamentos vão sendo elucidados na medida que a mente de Jesus vai sendo desenvolvida em nós. Esses mistérios vão sendo compreendidos dentro de nós e em nosso espírito, na medida que o novo homem, essa nova categoria de homem eterno, através da vida eterna que Jesus vai desenvolvendo e gerando em nós, alguns mistérios vão sendo elucidados e vão sendo esclarecidos. E da mesma maneira é acerca do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 5, e lá no versículo de número 18, ele diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, uma só transgressão se resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Adão peca, a maldição entra em toda a existência, a lei do pecado que gera a morte passa a reger todo o sistema da criação, tudo, o universo, tudo que tem matéria, que tem átomo, que é existência, que passou a existir, que é criação, tudo, absolutamente tudo é regido pela lei do pecado, que traz como consequência a morte. E o engraçado é que toda essa maldição veio através de um ato de um homem, mas através de um ato de um homem, de sacrifício, de um homem, de compra, a vida veio ao mundo. Jesus, quando ele se entrega na cruz, nesse momento ele libera vida e vida eterna para toda a existência. É lá na cruz do Calvário. É lá onde ele derrama todo o seu sangue. É ali mesmo que ele compra para si povos de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Jesus, com o seu ato de sacrifício, morrendo em uma cruz, ele comprou você, ele adquiriu você. Você é propriedade de Jesus. Crendo ou não, acreditando ou não, vivendo rendido a Ele ou não, você foi comprado por Jesus. E foi comprado por um alto preço. Talvez a vida que você tem vivido seja uma vida que você ainda não tem compreendido que você é propriedade de Jesus. Mas toda a existência subsiste em Jesus. Jesus, ele concede tempo e espaço e permite que toda essa experiência de vida venha à tona. Tudo está ligado em Jesus. Tudo subsiste em Jesus. E dentro dessa história chamada Gênesis e Apocalipse,
Essa pequena história que está rolando em meio à eternidade, ele entra dentro dessa história, ele se reduz a um nascimento de um ser humano, ele caminha aqui, ele anda entre as pessoas, ele vem entender a sua criação. E é aqui neste mundo, que ele se entrega completamente para morrer em uma cruz, para comprar eu e você, para ter como propriedade eu e você, para resgatar eu e você. O homem, quando ele toma a prerrogativa da vida, ele se distancia completamente de Deus. Ele vai se desligando de Deus. É a mesma coisa que um ventilador que quando você tira da tomada, ele vai perdendo a força até parar de ventilar. Do mesmo jeito somos nós. Quanto mais distância de Deus, mais vamos morrendo. Quanto mais distância de Deus, menos vida nós vamos tendo. E quanto mais distanciados de Deus, mais mortos estamos. Mas com a cruz, com a morte de cruz, Jesus nos compra e nos resgata. Aí você me pergunta, mas Henrique, por que tudo isso aconteceu? Porque tinha que ser assim. Muitos mistérios a gente vai entender lá na eternidade, na consumação de todas as coisas. Mas parte desses mistérios estão sendo revelados através da mente de Jesus, que está sendo desenvolvida em mim e que está sendo desenvolvida em você. Muito bom ter você até aqui nesse vídeo, muito bom mesmo. Eu convido você a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu não sei se você está assistindo aqui no YouTube ou no Instagram, mas seja qual for a plataforma, eu fico muito feliz que você chegou até esse momento desse vídeo. Eu convido você a ajudar essa mensagem a alcançar o máximo de pessoas possíveis. E tanto aqui no YouTube ou quanto no Instagram. Eu convido você a ajudar esse ministério aqui na internet a alcançar o máximo de pessoas e levar essa mensagem de vida para o máximo de pessoas possíveis. Agora estamos vendo como um reflexo obscuro, mas em breve entenderemos de maneira extraordinária, olhando face a face, estando com Jesus face a face em um tempo eterno e mais, com um corpo glorificado, libertos do pecado e totalmente tomados pela vida eterna junto com Jesus em um tempo eterno com Jesus, onde que a gente vai entender tudo e vai ser algo extraordinário. Estamos na série O Pecado. Amanhã eu te vejo com mais um vídeo.